aí, queridos, para a prova da PUC, dá uma olhadinha aí bem rapidinho. Eu vou destacar 3 pontos para ti, 3 assuntos de peso na prova da PUC. População. Dá uma olhada em conceitos, taxas, teorias demográficas, estrutura da população, estrutura etária da população, né? Os processos e os fluxos migratórios, IDH, setores de atividades. Tá? Dentro de população é disso daí que tu precisa. Dos conceitos, deixa eu destacar contigo a ideia de superpovoamento, superpovoado. Cuidado com esse. Superpovoado não é um país que tem gente demais. Superpovoado é um país que não tem infraestrutura adequada para a sua população. Tá? Dentre as teorias demográficas, malthus, neomalthusianos, reformistas, ecomalthusianos. Vamos destacar aí os neomalthusianos, aqueles que entendem que o crescimento econômico é incompatível com a população, então precisa ter um controle demográfico, um controle de natalidade. Tá? Então esse controle tem que ser compulsório. O Estado deve administrar uma política de controle de natalidade. Os reformistas, pobres não são culpados pela pobreza, e sim eles são vítimas dela. Então os governos devem promover políticas de reformas inclusivas, reformas que vão colocar gente dentro do sistema. Atenção para os fluxos migratórios, principalmente o caso das migrações compulsórias. Os deslocamentos, hoje em dia, fruto de uma necessidade humana. Necessidades do ponto de vista natural, como, por exemplo, um vulcão, um terremoto, né? Uma tempestade tropical, um tornado, um furacão, um deslizamento de encosta que, por força da natureza, promove deslocamento necessário de população de um lugar para outro, constituindo isso aí os grupos de refugiados. Ou então perseguições políticas, religiosas, guerras civis, que também promove deslocamento forçado de população. Os principais grupos refugiados hoje no mundo: Síria, Iraque, África subsaariana. Na Síria, no Iraque, por conta de guerra civil envolvendo contexto ou conteúdo ideológico, né, religioso, político. África subsaariana, deslocamento por conta de problemas vinculados à fome, desertificação, pobreza. Então, questões que estão vinculadas àquela condição basicamente contínua que os africanos sofrem, os problemas africanos. E aqui na América, lembrar a crise humanitária na Venezuela, né? O problema do terremoto lá no Haiti, que fez gente sair da Venezuela, sair do Haiti, virem para o Brasil. O Brasil também acabou recebendo grupos de refugiados. IDH, lembra dos critérios do IDH? Né? Renda per capita, expectativa de vida, grau de instrução. Nota que varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor a qualidade de vida. Lembra de que o Brasil tem a nota, né, 0,789 e o Brasil está na posição 79 no ranking. Então, quer dizer, uma posição, embora a gente diga que é um IDH alto, né, a nossa posição enquanto país é uma posição ainda muito ruinzinha, né? Por quê? Porque aqui pesa uma desigualdade econômica e social, uma forte concentração de riqueza nas mãos de poucos donos, uma forte concentração fundiária, né? Uma concentração de terras e, portanto, de poder nas mãos de poucas pessoas. Setores de atividade, setor primário, secundário, terciário, e os exemplos, o que é primário, o que é secundário, o que é terciário. Um outro assunto importante de prova de PUC é urbanização. Lembra do conceito de urbanização, né? Urbanização é um processo, é algo que está acontecendo. E o que acontece? Acontece que o crescimento da cidade vem se dando maior que o crescimento do campo.
E esse processo ele é diferente em países desenvolvidos em relação a países subdesenvolvidos. Nos países desenvolvidos, esse processo é lento. Vem desde a Revolução Industrial até hoje. Então, as cidades têm mais tempo, para se desenvolver, para se planejar, para se organizar. E, portanto, as cidades de países desenvolvidos tendem a ser cidades com melhor planejamento. Em países subdesenvolvidos, o crescimento é muito rápido, acelerado. Foi de 1950 para cá. E ainda está em acontecimento, em andamento. E o resultado disso é que as nossas cidades de países subdesenvolvidos crescem além da conta, sem organização, sem planejamento, resultando em macrocefalia urbana e, portanto, inchaço urbano. Lembra dos conceitos, origem da cidade, sítio urbano, situação urbana, rede urbana, classificação das cidades, hierarquia urbana. Isso relacionado às cidades em si. E depois, quanto ao comportamento das condições das cidades, megalópole, conurbação, cidades globais, megacidades. Esses conceitos a PUC gosta muito, trabalha bastante com isso. Então dá uma olhadinha, dá uma retomada nesses conceitos. Os principais problemas urbanos no Brasil, os principais problemas urbanos em países desenvolvidos, então problema de lixo, problema de circulação, problema de emprego, problema com luz, com água, com habitação, com posicionamento das cidades e a capacidade das cidades de poderem produzir. Então são vários problemas. Alguns outros problemas, como chuva ácida, lembrar dessas questões assim, vinculadas ao problema ambiental junto, chuva ácida, ilha de calor, problemas que assolam as cidades também. Nesse caso, lembra de que esses problemas acontecem tanto em países desenvolvidos quanto em países subdesenvolvidos e industrializados, inversão térmica. Dá uma olhada nesses conceitos. E para finalizar, energia, o assunto energia. Lembra ali o que é uma fonte primária de energia, uma fonte secundária de energia, o que nós chamamos de fontes tradicionais, o que nós chamamos de fontes alternativas. O que mais se produz no mundo em termos de energia? Qual é o tipo de energia? Quais são as fontes de energia mais utilizadas no mundo? Então, o que a gente vai chamar isso de matriz energética. Lembra que a matriz energética no mundo, petróleo, carvão e gás. E lembra de que o Brasil é um país que tem uma forte fonte de produção, onde a capacidade de uso do ambiente, de recursos naturais se sobressai. O Brasil é forte em hidroeletricidade, o Brasil é forte em biomassa, o Brasil é forte em condições onde a produção ela tem uma condição de recuperação, de renovabilidade. E isso aí chama a atenção do mundo. Então, não obstante a degradação ambiental que o Brasil vem produzindo de um lado, por outro, a nossa matriz energética, ela é uma matriz energética que se preocupa com o processo de renovação. Então, isso vale bastante a pena ficar atento. E se der um tempinho para dar uma olhada em algumas dessas fontes, olha o petróleo, gás, energia nuclear, e hidroeletricidade no caso do Brasil. Tá bom? No mais, uma boa prova. Lembra de que o conteúdo efetivo da PUC é o conteúdo efetivo também da URGS e do Enem em Geografia. Só não tem não tem a intensidade da exigência, de um Enem ou de uma URGS, tá? Então a PUC é mais tranquila, é mais de boa, Eu tenho certeza de que vocês vão mandar muito bem na prova, tá legal? Um grande abraço, uma boa prova para todo mundo e felicidades aí.